Queridos irmãos e irmãs, tentar falar alguma coisa, né? Que hoje é um dia difícil. O profeta Jeremias, ele diz, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E essa é a mais pura verdade a respeito da vida de um padre. Deus nos seduziu, a gente se deixou seduzir, e Ele nos feriu com uma ferida que não tem cura. Nunca. Mesmo aqueles padres que deixaram o ministério e foram viver a sua vida de outra maneira, ainda são feridos. São marcados por Deus para sempre, porque foi Deus que os seduziu. Eu nasci em Sergipe, 1976, dia 19 de novembro, no dia de São Roque Gonzalez, o primeiro mártir do Brasil, a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Ele foi brutalmente assassinado, arrancaram o coração de São Roque e até hoje ainda o coração dele está intacto. Fui batizado no dia de São João Evangelista, no dia 27 de dezembro de 1977, um ano depois. E fui ordenado no dia de Santo Inácio de Loyola, que nós celebramos hoje. Mas foi bem interessante que quando Deus começou a me importunar, a me chamar para o seminário, eu não fazia ideia do que fosse isso, do que era a vida seminarista, coisa parecida, porque eu não participava de igreja católica, então eu não passei por nenhum processo, ser coroinha, essas coisas, nada, zero. Mas um belo dia eu me senti chamado por Deus. E foi bem interessante que quando eu fiz um encontro vocacional lá no seminário Cristo Rei e decidi que eu ia para o seminário. E eu fiquei um tempão sem coragem de falar para os meus pais que eu ia para o seminário. Me lembro como se fosse hoje, um domingo de tarde, estava meu pai e minha mãe assim sentados no sofá, assistindo televisão, e eu deitei no chão, no tapete, e estávamos nós três assistindo televisão. E aí quando parou o intervalo do programa, eu falei para eles, abaixa um pouquinho a televisão que eu preciso falar uma coisa para vocês. Os dois ficaram assim, né? E aí eu falei para eles, pai, eu vou para o seminário. Meu pai falou, seminário o quê? Não, eu vou para o seminário, eu quero ser padre. Minha mãe começou a chorar imediatamente. Aí meu pai disse essa frase, olha Milton, só fique sabendo de uma coisa, no dia que você sair para ir para o seminário, eu dou um tiro na minha cabeça. E aquela frase, ela foi tão profunda no meu coração, que eu tive que decidir. E por uma força de Deus, eu fui assim mesmo. Mas confesso para vocês que passei toda a minha vida de seminário esperando a notícia, né? Que um dia meu pai ia fazer aquilo, porque meu pai era muito forte, muito duro, um homem muito severo, que marcou profundamente não só a minha vida, mas a vida de todos os meus irmãos. Nós somos 11 filhos. E eu fiquei esperando a notícia, né? Agora imagine 7, 8 anos dentro do seminário, todos os dias esperando isso, né? Quando eu voltava para casa no primeiro ano de seminário, todo domingo a gente vinha para casa lavar roupa, e ele não falava comigo, não se dirigia a palavra. Eu pedia bênção, ele mal respondia, e só, o dia inteiro. Às vezes eu chegava de manhã, ele pegava a bicicleta dele, saía, ia para a casa do irmão dele, e lá passava o dia inteiro, para não me ver. A minha mãe, quando eu saí de casa, no primeiro dia, eu tomei banho e joguei a toalha em cima da cama, porque eu sabia que ela odiava isso, eu fiz de propósito. Joguei a toalha em cima da cama, e no outro domingo, quando eu voltei, a toalha estava no mesmo lugar, ela não entrava no meu quarto. Eu todo domingo ia lá, arrumava, limpava, mas ela não entrava de jeito nenhum. E assim foi durante todo o meu tempo de seminário. Mas quando Deus nos chama, Ele vai nos possibilitando dons, carismas, coisas que a gente não entende, e Ele vai fazendo uma obra não só dentro do coração da gente, mas no coração
da nossa família também. E quando as coisas mais importantes da minha vida foram acontecendo dentro do seminário, os passos, né, seminarista, os dois estavam presentes, meu pai e minha mãe. Eles estavam presentes no dia em que eu recebia a batina preta. A gente recebia do dia que saía do seminário menor para o maior, lá no Santuário Nossa Senhora do Bom Despacho. Padre Paulo que fez a cerimônia, estava meu pai e minha mãe. Depois, no dia que eu fui feito leitor, lá no seminário, estavam meu pai e minha mãe. No dia que eu fui feito acólito, os dois estavam. No dia que eu fui ordenado diácono na catedral, eles estavam. E no dia que eu fui ordenado padre, eles estavam também. Foram os únicos dias que meu pai foi à igreja católica. Em outros momentos da vida ele nunca foi. Mas nos dias mais importantes da minha vida, ele foi. E quando Jesus diz aqui no Evangelho, deixar pai e mãe e abandonar tudo isso, o meu coração deixou, mas a minha vida não permitiu isso. Eu tive que cuidar do meu pai e da minha mãe até o fim. Ainda cuido da minha mãe até hoje. Todo o dinheiro que eu recebia, que as pessoas me davam, eu comprava as coisas para eles. Comida, calçados, pagava médicos, remédios, e foi assim a vida inteira. Muitas vezes eu não aprendi a comprar as coisas para mim, porque tudo era para eles. Então todas as coisas que eu tinha, ou tive, ou tenho até hoje, foram o que as pessoas me deram. Me deram uma batina, me deram uma calça, e eu usei até ela se decompuser, né? Se decompor. E foi assim. Mas nada disso é importante. O mais importante é eu perceber o quanto Deus me ama, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é generoso, o quanto Ele é fiel. Que são coisas que eu tenho certeza que nenhum de vocês teriam condições de experimentar, porque a vida sacerdotal é algo que nem a gente entende. Nem a gente entende. Deus, Ele foi sempre bom, sempre generoso. E um fato que marcou o dia da minha ordenação, eu fui ordenado sozinho lá na catedral. Eu me lembro de tudo no dia, o momento que acordei, as coisas que a gente tinha que preparar e levar para a catedral, o momento que eu entrei. Mas aquele dia da minha ordenação foi o dia claro, em que eu percebia com uma clareza fora do real o olho de Deus sobre mim, o olhar de Deus, o quanto Deus me olhava. Mas eu também não sabia para onde Ele ia me levar. Quais eram as cruzes que eu ia ter que carregar, quais eram os sacrifícios que eu ia ter que fazer, quais eram as vergonhas que eu teria que passar, e passei por muitas. Mas eu cantarei eternamente as misericórdias de Deus, porque eu sei que Ele é bom.